A união faz a força. E eu dizia que não, eu dizia que era só os braços, mas não. A união faz a força. Havia um organismo chamado SECAPAS, que era em âmbito mais de Nordeste. Achou-se melhor que cada província formasse uma instituição para trabalhar em prol do Nordeste, particularmente pensando também na seca. A gente via imensos problemas sociais gravíssimos, de opressão, de exclusão social, de marginalização. E aqui então, os bispos do Rio Grande do Norte resolveram criar essa instituição da província que se chamou SEAPAC, que era então o Serviço de Apoio aos Projetos Alternativos Comunitários. E foi arquitetado de modo muito bem consolidado este trabalho de promoção humana, de formação para as comunidades, sobretudo do ponto de vista organizacional. O SEAPAC nasceu trazendo na sua maneira de agir, de atuar, toda uma experiência já acumulada de fazer uma boa gestão de um serviço da caridade da igreja. Foi talvez a primeira experiência de serviço da igreja que nasceu com corpo técnico já especializado. Os agricultores e agricultoras que trabalhavam com a agricultura familiar precisavam desse aporte técnico. Nosso estado, que é um dos mais atingidos pela condição de semiárido, mereceu muita atenção de organismos internacionais, da miséria, mas também de outras entidades. Dentre as ações desenvolvidas pelo SEAPAC, que eu acho mais importante é principalmente de emancipação, de transformação das vidas das famílias, principalmente as mais empobrecidas e excluídas da sociedade. Quando iniciamos os primeiros projetos comunitários, familiares, hortas comunitárias com mulheres, com jovens, na beira de um rio, foi as primeiras iniciativas e nós fomos descobrindo que essas pessoas não tinham terra. Isso é duro, um agricultor que não tem terra é como um rio sem água. Ele não se enxerga, ele não se vê, ele não se sente. Sou agricultor, meus pais sempre foram agricultor e desde a minha infância que eu trabalho na agricultura. Nossos pais sempre trabalhou com agricultura familiar e ao início nós começamos a enxergar que precisava ter melhorias de vida para os trabalhadores rurais. Então, um trabalho muito significativo de organização, de mostrar que essas pessoas existem, mostrar as suas necessidades, como melhorar a vida dessas pessoas. O SEAPAC, desde o início, sempre trabalhou com as tecnologias alternativas, com a agricultura alternativa, a agricultura orgânica, e nesses tempos mais recentes, a agroecologia. Na agroecologia a gente discute as pessoas, discute a comercialização, discute a produção. É uma mudança de vida, não é só você produzir diferente. Morar aqui é o ideal. Não é necessário que você seja um grande produtor. O primeiro projeto é a gente consumir para a família. O excedente é para poder comercializar. A troca de conhecimento ela é muito dinâmica e muito positiva. Fica na memória, gravado para sempre na cabeça de cada pessoa que participa de um intercâmbio, de uma troca de experiência. A pessoa faz assim, olha, um rapaz novo desse vai ensinar a pessoa com 70 anos. Tudo que ele me ensinou, eu vi, escutei, botei em prática e estou vendo o resultado. Melhorou porque tinha coisa que a gente não sabia, plantava aí de qualquer jeito e agora a gente já tem uma basezinha, como plantar. Os intercâmbios que a gente tem feito para conhecer, até dentro da própria comunidade, o que um está fazendo, socializando para o outro, tem fortalecido muito a ação agroecológica. Nós trabalhamos com horticultura, apicultura, a gente agora vai introduzir a questão da fruticultura agroflorestal, que é para a gente tentar mudar esse cenário que é o sertão do Nordeste. É o meu intuito, como agricultor, filho de agricultor, conseguir esse êxito. Primeira dificuldade que eu vi,
que era cruel foi a falta de água, não tinha, né? Aí a água é difícil na seca, mas a gente dá um jeito, né? Nos coitados dos burros velhos. E vai buscando e vai levando. O Nordeste já é um semiárido, né? Ou a pessoa aprende a viver com ele, ou então não vive nesse lugar, né? Eu trabalhei na frente de emergência. E lembro que naquele momento, na minha juventude, né, quando vinha uma seca, era como se fosse o fim da vida. A água é realmente uma coisa fundamentalíssima. Uma das iniciativas para ter água, para manter a água, para que a água perdurasse, era a cisterna. A gente sabe que o período de inverno da gente aqui é 3, 4 meses no máximo. O restante vai ser seca, então a gente tem que aprender a conviver com ela. Tem um período de chuva, então a gente tem que tentar arrecadar o máximo de água para ter disponibilizado durante o ano. Para se construir uma cisterna, tem um trabalho de fazer com que as pessoas vizinhas daquela família, daquela casa, também participassem da construção da cisterna. A cisterna representava também um grande avanço na comunidade, como comunidade. E como de fato que Deus foi tão bom, que a gente fez a cisterna com água doce. E mudou muito a vida, porque graças a Deus a água, pelo menos para a gente beber, ela nunca secou. Os agricultores, se eles não tiverem um sistema que tem água encanada no curral, eles não têm como se manter na atividade, fecham a porteira do curral e vêm morar na periferia das cidades. Teve muitas famílias que continuou com a produção pelo fato de ter a cisterna, ter aquela água guardada, armazenada ali do lado da casa. E tive a experiência de trabalhar com o CEAPAC nos últimos anos, quando surgiu na nossa comunidade o projeto Cisterna nas Escolas. Então, a cisterna nas escolas tem sido para todas as escolas, com certeza, do campo, um apoio e tanto para ajudar a sustentar cada vez mais o aluno do campo no campo. Muitos professores hoje estão dando exemplo, semeando esperança de fazer uma educação diferenciada, onde as crianças podem ir para a comunidade, podem ver um conjunto de experiências vivenciadas da natureza e a partir daí fazer um conjunto de informações baseado na matemática, na biologia, na ciência. Outra frente que o CEAPAC me inspirou muito foi com relação à questão do associativismo. Eu me recordo que eu era pequena, tinha acho 6, 7 anos e já participava dessas discussões, já me atraía por entender que as pessoas estavam reunidas em busca de um objetivo comum, que era a organização e a busca de melhoria de condição de vida no campo. O município só existia 4, não era nem associação, conselho. E com a entrada do CEAPAC, foram fundando mais associações. Hoje já existem 14 no nosso município. Além de fortalecer esse processo de formação, de participação, de formação política, eles também fortaleceram os vínculos, né? Porque passaram a se conhecer, a conversar, a trocar ideias. Um problema que tinha numa comunidade e às vezes a outra não sabia como resolver, então eles socializavam os problemas. Então, acho que a questão maior é eles buscarem soluções em conjunto. Existe uma parceria muito forte com o CEAPAC, desde a constituição das associações de acompanhamento, de assistência, na história das associações também do Fórum do Campo. O fórum foi muito bom para o município, inclusive para as associações rurais do município de Jaçanã, que só veio fortalecer, esclarecer, nos organizar perante as políticas públicas. Melhorou muito a organização nas bases, onde também surgiu dentro do fórum lideranças nas comunidades rurais. Para a gente se torna de grande importância, porque a gente tem uma assessoria diária, a gente aprendeu muita coisa. Hoje a gente se fortalece junto com eles. Eu acho que é uma relação muito boa que a gente tem com o CEAPAC e talvez se o CEAPAC também não tivesse com a gente, hoje a gente também não teria o Fórum das Associações e até assim outros desenvolvimentos da sociedade civil. Através do trabalho de empoderamento do CEAPAC, do trabalho de articulação, essas comunidades se articularam e hoje elas são autossuficientes em água. Nós temos histórias, por exemplo, lá do Catururé, né, quando nós chegamos a uma comunidade de assentamento rural que não tinha água. Precisa da barragem de Oiticica agora, mais recente, em 2013, quando as máquinas chegaram e não teve diálogo com a comunidade. O início da construção dessa barragem vem dentro da década de 50, eu não era nem nascido. E esse processo dessa barragem deu início várias vezes, pararam. Quando foi em 2013, nós fomos surpreendidos com máquinas, onde a comunidade não foi comunicada que ia dar início à obra.
E para a população de Barra de Santana foi uma preocupação, porque nós não tínhamos sido indenizados, nós não sabíamos onde ia ser construída a nova Barra de Santana. Nós atuamos na linha de ação que a gente chama de intervenção direta do CEAPAC em políticas públicas e defesa de direitos. Exatamente por percebermos na nossa atuação junto às comunidades várias violações de direitos ou mesmo desconhecimento dos direitos sociais, dos direitos individuais, coletivos. E aí a necessidade de uma atuação, de uma intervenção direta, né, no sentido de possibilitar essas pessoas o encontro a esses direitos e também viabilizar, através dos instrumentos jurídicos existentes, o acesso delas aos mesmos. E em 2013, quando tudo começou, a gente não foi comunicado em nada. Uns 2 meses depois, a gente decidiu em paralisar a obra de Oiticica, para que os governantes soubessem que aqui existiam famílias, que aqui existiam vidas e que precisavam de um novo lar, de uma nova moradia. A gente quer que seja construída a barragem, agora que seja pago os nossos direitos e construa o nosso direito que nós temos, que é a moradia da gente, e nós queremos com dignidade. De 2015 para cá, a gente pode dizer que a gente teve várias conquistas. Através do CEAPAC, através da Igreja Católica, eu friso muito a pessoa de Procópio, mas levo o nome dele representando o CEAPAC, porque ele é um dos principais que nos ajuda, que vem aqui à nossa comunidade. E emociona a gente a falar, porque se ele não tivesse nessa luta com a gente hoje não teria conquistas. Uma decisão que eu tive de mim de tomar e ir até o fim. Eu vou até o fim, não vou desistir. É uma coisa que eu já falei com o pessoal daqui. Vamos se unir, vamos ter uma reunião. Você está lutando atrás de um negócio que já é seu. Nós conquistamos já, né, com a comunidade, um conjunto de direitos que não estavam previstos, de assentamentos, né, de moradias, de um conjunto de direitos que o Estado negava. A primeira luta da gente foi pelas indenizações da zona rural. Tem a questão também das agrovilas, que são aquelas famílias que moram em casas cedidas ou em sítios, que não tinham para onde ir, que não iam receber indenização. Isso não tinha na obra de Oiticica e foi uma conquista da gente. Nós conseguimos um terreno que hoje é construído a nova Barra de Santana. Foi uma conquista da população, pessoal rurais, graças a Deus, os agricultores foram indenizados. Mas o sonho da gente é ver a nossa cidade pronta, né? A gente só pede a Deus que nos dê força, nos dê coragem, nos dê vitórias ainda mais, que essa barragem um dia encha, que um dia sangre e que nós possamos viver um futuro melhor na nova Barra de Santana. O CEAPAC significa para mim a maior expressão que a Igreja do Rio Grande do Norte tem como expressão do serviço da caridade, que tem como protagonista não o CEAPAC em si. Ele não existe para si mesmo, assim como a Igreja não existe para si mesma. Ele existe em função de um público muito específico que precisa dessa colaboração, dessa solidariedade de uma instituição que professa a fé que se transforma em ação concreta. O CEAPAC existe porque existem os agricultores familiares. Eles são os protagonistas, eles são as estrelas do CEAPAC. Eu sou apaixonado pela agricultura porque não tem nenhuma atividade no mundo tão prazerosa e que leve o que todo mundo necessita. De manhã, na merenda, o almoço e a janta. Hoje a gente deve tudo ao CEAPAC devido à estrutura, ao acompanhamento técnico mesmo do CEAPAC. O CEAPAC é essa capacidade de estar na base e estar no teto sem nunca se negar a si próprio. Sempre se reafirmando enquanto processo social, enquanto processo de luta, enquanto processo de conquista e de busca permanente por direitos. Então, o CEAPAC é um espaço que eu diria necessário na sociedade. Que o CEAPAC, portanto, continue essa missão que realizou nesses 25 anos e continue a realizar isso
muitos e muitos anos. O CEAPAC representa para mim uma forma da gente mostrar os sinais de que um mundo mais justo, os sinais de que um mundo melhor é possível. E sempre meu pai dizia, minha mãe, a união faz a força. E eu dizia que não, eu dizia que era só os braços, mas não, a união faz a força. Nossos direitos vêm, nossos direitos vêm. Se não vir nossos direitos, o Brasil perde também. Só pensando em Cristo Rei, que nasceu lá em Belém e morreu crucificado porque nos queria bem. Pensando no seu valor, nós até doutor, mas nossos direitos vêm. Nossos direitos vêm, nossos direitos vêm. Se não vir nossos direitos, o Brasil perde também. Quem negar nossos direitos será negado também. Chega de tanta promessa sem cumprir para ninguém. Mas com os irmãos unidos o mundo muda o sentido. Mas nossos direitos vêm, nossos direitos vêm, nossos direitos vêm. Se não vir nossos direitos, o Brasil perde também.